E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão com saudades da sala de aula? Estou com bastante. Vamos à nossa segunda videoaula desse segundo bimestre, que é sobre as reformas religiosas. Vocês já ouviram falar? Para ajudar vocês no aprendizado, nesse momento de isolamento, de quarentena, em que a gente tem que ficar em casa, vocês podem utilizar o livro de história de vocês na página 40 a 57, o caderno para fazer anotações, esta videoaula e a internet para fazer pesquisa. Combinado? Então, vou contextualizar para vocês um pouco sobre as reformas religiosas e a Contra-Reforma. O Renascimento, as navegações, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e o colonialismo fizeram parte do quadro das amplas transformações ocorridas na Europa entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Nesse contexto, as ideias, as atitudes e o modo de vida dos europeus foram transformados. O intercâmbio de povos e culturas ampliou o consumo de produtos e promoveu o enriquecimento dos estados modernos. Todas essas mudanças também se refletiram na religiosidade. Parte da sociedade passou a questionar o teocentrismo medieval e as regras do catolicismo. O teocentrismo é uma sociedade baseada apenas nas ideias de Deus. Surgiram, então, novas religiões cristãs, chamadas de protestantes ou reformadas. Elas pretendiam orientar-se diretamente pelos ensinamentos contidos na Bíblia e propunham reformas na Igreja Católica, protestando contra dogmas, sacramentos, rituais e também contra os abusos praticados por alguns setores do clero. Todas as igrejas evangélicas de hoje são reflexo, em certa forma, dessa crise que criou o protestantismo. Aqui está de novo o nosso quadro sobre a Idade Moderna, sobre a modernidade. Já vimos alguns pontos, o Renascimento, as grandes navegações, o Estado moderno, e agora vamos ver reformas religiosas. Então, o que é importante a gente saber sobre a Reforma Protestante? Na Idade Média, a Igreja Católica se fortaleceu como instituição religiosa. Começaram a ganhar força críticas ao clero católico e à Igreja Católica. A Igreja Católica entrava em atrito também com os interesses da burguesia, pois ela condenava o lucro. Uma das pessoas mais importantes para esse processo é o Martinho Lutero e o luteranismo. Então, em 1517, o monge católico Martinho Lutero escreveu um documento com 95 críticas ou teses ao comportamento do clero e fixou na porta da catedral da cidade. Fundou uma nova religião baseada no cristianismo. Para o luteranismo, não haveria uma autoridade como o Papa. Os líderes religiosos poderiam se casar e ter filhos, e o culto aos santos não seria mais praticado. Lutero também defendia a popularização da Bíblia e a sua tradução para línguas diversas. Outra pessoa importante nesse processo foi João Calvino e o calvinismo. Na França, que era governada por um rei católico, os simpatizantes do luteranismo foram perseguidos, entre eles o João Calvino, que se refugiou na Suíça em 1536 e fundou a religião calvinista. Assim como o luteranismo, o calvinismo também não defendia um chefe religioso como o Papa. Havia permissões para o casamento entre os líderes religiosos e a abolição aos cultos aos santos. Para Calvino, o enriquecimento era sinal de bondade de Deus, por isso atraiu para a religião muitos burgueses. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o Papa e com a Igreja Católica em 1534. Confiscou terras da igreja e doou para a nobreza. Ele também queria o apoio da burguesia e propôs uma religião que não condenava o lucro. É a maior religião da Inglaterra até os dias atuais e tem um chefe máximo da religião, que é o rei ou a rainha. O surgimento das igrejas protestantes fez com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis. Como reação, ela organizou a Contra-Reforma, ou Reforma Católica. Esse movimento veio ao encontro do antigo desejo de muitos clérigos e leigos católicos de executar uma reforma sem destruir a estrutura da Igreja.
A Contra-Reforma ajudou a Igreja Católica a se reorganizar e se fortalecer, mas não evitou o crescimento do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. A convivência entre os seguidores de diversas religiões não foi pacífica. Entre os séculos XVI e XVIII, católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos, muçulmanos e judeus consideravam-se inimigos, envolvendo-se em guerras e perseguições religiosas na Europa e na América. Houve também a Inquisição e o combate às heresias, que seriam como pecados. Os inquisitores julgavam e puniam as pessoas que eram acusadas de ser contra a fé católica. Os cientistas e as pessoas que eram consideradas bruxas foram perseguidos. A tortura e execução de pessoas era autorizada pelo Papa. Outro elemento histórico importante foi a fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, em 1534. Essa companhia também era conhecida por Ordem dos Jesuítas. Os jesuítas se consideravam soldados da igreja, suas principais missões eram combater o protestantismo e expandir o catolicismo na Europa e em outras partes do mundo. Vocês lembram que quando eu estava falando das grandes navegações em sala de aula, eu escrevi no quadro que as grandes navegações foram movidas por fé, conhecimento e riquezas? Então, essa questão da fé, a Igreja Católica, nesse momento, com a Companhia de Jesus, viu a possibilidade na América, por exemplo, e no Brasil especificamente, com os povos que haviam aqui, os indígenas, de catequizar esses povos e trazerem para o cristianismo, com a possibilidade de reverter um pouco essa perda de fiéis e perda de poder da Igreja Católica. Então, esse elemento da fundação da Companhia de Jesus é fundamental para a gente entender também a história do nosso país. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês estejam bem e até